Os Jogos Olímpicos, no formato que conhecemos, foram disputados pela primeira vez em 1896, em Atenas, na Grécia. Mas a origem da Olimpíada vem da Antiguidade, época em que a competição significava um período de trégua no mundo recheado de guerras e conflitos. Na Era Moderna, os Jogos Olímpicos buscam premiar os atletas mais rápidos, fortes e precisos. E na Grécia Antiga, será que tinha esse objetivo? Como eram as Olimpíadas na Grécia Antiga é o tema do vídeo de hoje. As Olimpíadas Antigas foram uma série de competições atléticas disputadas por atletas das cidades-estados que formavam a Grécia Antiga. De acordo com os registros analisados por historiadores, os Jogos Olímpicos surgiram no ano de 776 a.C., na cidade de Olímpia, que fica na região sudoeste da Grécia. Daí vem a origem do nome da competição, Olimpíadas. Apesar dessa data ser apontada como ponto de partida, existem registros de competições realizadas antes dela. Segundo historiadores, os primeiros jogos, cujos registros indicam ter sido homenagens funerárias, tiveram 16 edições e foram interrompidos quando os dórios invadiram a Grécia e dominaram a região por um longo período. Assim como acontece nos dias de hoje, os jogos eram disputados de 4 em 4 anos. A competição sempre foi marcada pela celebração de uma trégua entre as cidades-estados gregas, que naquela época viviam em conflito. Mas diferente dos tempos atuais, apenas o campeão era premiado. Só podiam participar dos Jogos Olímpicos cidadãos nascidos em alguma das cidades-estado. Eram proibidos de competir os estrangeiros, os escravos e as mulheres. 2 meses antes de cada edição, uma espécie de Senado Olímpico decretava a trégua, que era comunicada por mensageiros escolhidos entre os cidadãos de Elis, que era o reino responsável pela organização dos Jogos. A partir deste momento, atletas, juízes, artistas e familiares podiam viajar em segurança e tinham direito a 1 mês de preparação para as competições. Diferentemente dos Jogos Olímpicos da Era Moderna, os da Antiguidade aconteciam sempre na mesma cidade, Olímpia, que era considerada também uma cidade sagrada. Inicialmente, o local tinha templos dedicados a Hera e, mais tarde, também a Zeus, a maior divindade da Grécia Antiga. Cerca de 50 mil pessoas presenciavam os jogos em Olímpia. Mas para chegar até a cidade, muitas pessoas viajavam através das zonas de guerras e estados gregos rivais. Embora a trégua olímpica tivesse teoricamente vigor durante os jogos, as batalhas em andamento podiam não ser suspensas em certas áreas e regiões. Isso significava que existia uma chance bem pequena de encontrar combates enquanto as pessoas se dirigiam aos jogos. Além de não poderem competir, nenhuma mulher casada podia entrar em Olímpia durante os jogos. O primeiro dia da competição era em grande parte uma ocasião cerimonial. Era o momento em que os atletas apareciam pela primeira vez, principalmente para fazer os juramentos que exigiam respeito às regras. Tradição que em certa parte se mantém até os dias atuais. E não eram apenas os atletas que juravam lealdade ao jogo limpo. Os juízes também tinham que se comprometer a manter o evento livre de trapaças. E caso algum atleta buscasse trapacear, os juízes podiam puni-lo de várias formas, até com chicotadas. Uma vez que todos os juramentos tinham sido feitos, concursos eram realizados para decidir quais trompetistas teriam a honra de fazer uma serenata para os jogos. Então, era hora de decidir quem seriam os arautos, ou seja, as pessoas que ficavam encarregadas de anunciar os nomes dos atletas. No segundo dia, as competições começavam de fato. No hipódromo, os sempre populares esportes equestres davam início ao dia. Existiam todos os tipos de disputas, incluindo a quadriga, que era uma corrida emocionante e de alta velocidade, onde 4 cavalos puxavam cada carruagem. Além disso, tinha-se a corrida de bigas, que eram combates tracionados por 2 cavalos. À tarde, o famoso pentátulo acontecia no estádio. Essa modalidade era a medida definitiva da forma física, do físico e da habilidade esportiva de um atleta. Ao longo de algumas horas, os competidores enfrentavam 5 eventos diferentes: disco, salto em distância, dardo, corrida e luta livre. E quem fosse coroado campeão iria manter o título pelos próximos 4 anos.
As premiações eram realizadas no Templo de Zeus. Em seguida, tinha-se um dia de descanso e alegria geral, sem eventos esportivos ocorrendo. Em vez disso, o sacrifício de 100 bois era realizado para encher o bucho da galera. Por volta da lua cheia, parte da carne de boi era oferecida a Zeus, enquanto o restante era compartilhado por todos os presentes. Após esse dia festivo, várias corridas a pé começavam no estádio. Dentre os esportes praticados na época, a corrida foi a pioneira. As provas aconteciam em linha reta dentro do estádio e eram divididas em 3 modalidades. A primeira delas correspondia a uma volta no estádio. A segunda era o diaulo, que correspondia a 2 voltas. E a terceira era o dólico, corrida considerada de longa distância, aproximadamente 20 vezes o comprimento do estádio. Outra modalidade bem popular era a corrida de armadura, onde os atletas competiam uns contra os outros carregando escudas e usando capacetes e armas. Também tinha-se os esportes de combate. Isso incluía o boxe e luta livre, bem como o pancrácio, uma modalidade que é quase uma combinação das outras duas. O pancrácio era particularmente bem brutal. No pancrácio, havia poucas regras atrapalhando os concorrentes. As únicas restrições eram que os lutadores não deviam morder seus oponentes, arrancar seus olhos, enfiar os dedos no nariz ou mirar nos órgãos genitais. Fora isso, estava valendo de tudo. O último dia dos jogos dava a todos os presentes a oportunidade de saudar os campeões com uma chuva de aplausos. O vencedor de cada evento era presenteado com a taérea, uma fita de lã vermelha que denotava um campeão olímpico. E também os atletas eram coroados com a coroa, logicamente, cerimonial de folhas de oliveira. Um detalhe curioso é que na maioria das competições, os atletas competiam da forma como vieram ao mundo, ou seja, peladões. Depois das premiações, o resto do dia era dedicado à celebração das demonstrações de esforço esportivo e glória que os participantes testemunharam nos dias de competição. Os vencedores dos jogos eram convidados para um banquete exclusivo, que também contava com a presença de todos os juízes, além de diversos políticos e dignatários. Se considerarmos que os Jogos Olímpicos antigos começaram em 776 a.C., dali em diante foram disputadas 293 edições seguidas. Mas a tradição começou a ser quebrada a partir do momento em que a região foi dominada pelo Império Romano. Em 149 a.C., passou a haver um conflito de culturas. Para os gregos, competir era lutar pela glória pessoal, enquanto para os romanos era um espetáculo para o público. Assim, aos poucos, os espetáculos foram se tornando mais populares do que as competições esportivas. O golpe final aconteceu em 393, quando o imperador Teodósio, que dizimou mais de 10.000 gregos, se converteu ao cristianismo e pediu a destruição dos mitos pagãos. Dessa forma, os Jogos Olímpicos, assim como qualquer outra competição esportiva, foram proibidos. Muito tempo se passou até que o espírito olímpico renascesse. Foi só em 6 de abril de 1896 que tivemos uma nova edição dos Jogos Olímpicos. Ela acabou acontecendo na Grécia, mas não foi em Olímpia, e sim em Atenas. Dessa forma, iniciava-se os Jogos Olímpicos modernos. E nesse ano de 2021, em Tóquio, será realizada a 32ª edição. Olá, eu sou o professor Danilo. Obrigado por assistir esse vídeo. Se você gostou, se inscreva no canal, deixe o like e compartilhe esse vídeo. Se você estiver pensando em ajudar o canal, você pode ajudar de 3 formas. Tornando-se um membro, clicando no botão Seja um Membro aqui embaixo desse vídeo, apoiando na nossa campanha no Apoia-se, clicando no link do comentário fixado. No mais, é isso. Até mais.